Nós celebramos hoje a festa de Cristo Rei. Confesso que o Evangelho de hoje nos confunde um pouco. Porque quando você imagina o rei, logo você imagina alguém que no primeiro olhar você encontra poder, que no primeiro olhar você quer estar perto porque possui uma pompa real. E o que vimos no Evangelho de hoje não é assim. Na verdade, não passa nem perto. O que vimos no Evangelho de hoje é um homem crucificado, sendo morto, e ao seu lado 2 ladrões. Falamos de um rei, mas o rei que hoje nos é apresentado nem sequer agrada os nossos olhos. Muitos não conseguiam olhar para ele, e outros nem sequer o reconheciam, devido à sua natureza humana totalmente debilitada por causa de inúmeros sofrimentos. Só que aí você compreende que a verdadeira realeza de Deus é a cruz. O trono de Deus chama-se cruz. A cruz é o grande trono de Deus. O reino de Deus começa na vitória de Deus sobre o reino de Satanás. O reino de Deus começa quando Cristo, pela cruz, ele vence o demônio. Olhando para nós, poderíamos também dizer que enquanto em nós houver o reino de Satanás, e alguém poderia se espantar e dizer, mas ele não há. Por vezes sim. Quando você comete um pecado e insiste em ficar nele, quem impede em você não é Deus. Porque o homem é escravo do pecado que ele comete. E o homem é livre à medida em que ele se entrega para Deus. Enquanto o seu coração estiver contaminado pelo pecado, pelo reino das trevas, o reino de Deus ainda não fará efeito em você. O reino de Deus começa pela vitória de Deus. Na vida também é assim. O reino de Deus começa quando nós, com a ajuda de Deus, vencemos o reino do demônio que insiste em querer nos derrubar. E quase todos os dias nós rezamos assim, pedindo ao Senhor, Senhor, venha a nós o vosso reino, quando rezamos o Pai Nosso. E se nós pedimos o reino de Deus, é sinal que esse reino de Deus também, ainda que em semente, já existe em nós. Clama o reino de Deus aquele que possui o reino de Deus em si. Quando você pede o reino de Deus, é sinal que o reino de Deus, ainda que esteja uma pequena semente ou em ato, mas já existe em você. Basta que você insista nesse pedido e deixar que Deus possa ir aos poucos também reinando em seu coração. Não pertence ao reino de Deus aquele que não faz as obras dele. Não pertence ao reino de Deus aquele que não ama de todo o coração. O reino de Deus é o reino do amor. É o reinado que começa pela cruz vitoriosa. O reino de Deus é sempre pela vitória de Deus sobre o mal. É por isso que é a cruz. Muitas pessoas não compreendem isso. Aliás, mataram Jesus justamente por isso. A causa da morte de Jesus estava na cruz. Este é o Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E você pode ler os Evangelhos. Em outros lugares, queriam proclamar Cristo Rei. Quando Jesus estava fazendo milagres, queriam proclamá-lo Rei e ele não permitiu. Quando Jesus fazia grandes pregações, queriam proclamá-lo Rei e ele não permitia. O único momento que você vai encontrar acima de Jesus o nome de Rei, e ele nada dizendo sobre esse título, é justamente a cruz. Porque é lá que nós começamos a compreender: o Rei de Deus é sempre a vitória de Deus sobre o mal. Deus prometeu-nos um Rei, porque antes no Antigo Testamento era Deus que reinava.
Era Deus que reinava sobre o povo, até o momento aonde o próprio povo diz: queremos que o homem reine sobre nós. Ali afetou, poderíamos dizer, feriu o coração de Deus, quando o povo queria que o homem reinasse sobre eles, e escolheram Saul para ser rei. Mas Deus prometeu que voltaria a reinar, e como Cristo ele voltou, é necessário colocar-se sob o reinado de Deus. Quem quiser também alcançar o reino dos céus, o reino começa aqui, e Jesus nos convida para participarmos das núpcias do Cordeiro, para participarmos desta festa do reino. E sempre ele nos chamava ao reino. O convite está feito, a mesa está posta, o reinado está pronto. Agora cabe a nós caminharmos com ele, fazendo a sua vontade, para abraçarmos também a sua cruz e recebermos a coroa de glória.